Você não trouxe nada. Eu não trouxe nada. Você vai falar. Não, a dinâmica, vamos fazer a dinâmica assim. Eu vou atuar como moderador. Então Arnaldo apresenta primeiro, então. Pode estar? E aí depois você apresenta, fala o que você quer falar, e aí depois a gente passa para o debate. Só para deixar fácil aqui para usar. Só depois. Tá bom. Boa tarde a todos, bem-vindos para a última sessão dessa primeira NIP Week, uma oportunidade que nós tivemos de fazer uma integração das atividades dos projetos que acontecem no NIP e também na Unicamp, tanto na área de bioenergia quanto no planejamento energético, uma ótima oportunidade para que as pessoas conheçam o seu trabalho. E para fechar, nós teremos uma sessão de debates em que primeiro nós vamos ter apresentações, duas apresentações sobre a questão da sustentabilidade até 2030 e além disso. Nós teríamos 3 palestrantes, infelizmente o professor Paulo Barbosa teve um imprevisto e não pôde vir, um imprevisto de amizade, um velório. E então o professor Arnaldo da FEM vai falar sobre desenvolvimento sustentável, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, e o professor Januzzi vai falar sobre eficiência energética. Depois que eles fizerem as suas apresentações, aí nós partiremos então para, como o professor Paulo não está aqui, vai ser mais curto, então aí a gente parte direto para as discussões com vocês. Aí eu serei o moderador dessa sessão, desse painel. Arnaldo. Eu começo? Por favor. Onde que eu devo ficar? De frente para o... Não, a câmera está aqui. A câmera. Ali onde está o Paulo. Boa tarde a todos. Deixa eu agradecer. Suponho que vou agradecer ao Gustavo e a Bruno. Não sei se são exatamente vocês dois os responsáveis ou tem mais gente que tem responsável. Paulo Manduca e o Rubens. Agradeço a todos pelo convite, a oportunidade. Parabéns também pela iniciativa, né, de organizar o evento. Eu preparei uma apresentação e, em princípio, vou fazer a minha intervenção, tentar fazer em 15 minutos. Alguém vai controlar o tempo ou eu mesmo controlo? Mas você pode, como o Paulo não veio, você pode, se não se... Mas não ser exagerado. Isso. Bom, e o título que foi atribuído à minha apresentação, um conjunto aí de apresentações, né, é Desafios para a Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Na semana passada, quando eu recebi uma primeira notificação, o título da minha apresentação, ou a minha intervenção, estaria mais focada em fontes alternativas, né, de energia. É parte do comentário, mas eu procurei me restringir embora seja mais amplo, né, aos desafios da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. E eu preparei a apresentação com esse sumário, esse roteiro. Então, acho que todos vocês estão familiarizados com os objetivos, né, 17. Procurei pensar e dar destaque a 2, que diz respeito à energia, o 7 e o 13, né? Algumas informações sobre o contexto mundial e brasileiro, para poder estimular a discussão. O que eu entendo que são desafios para o Brasil, perspectivas para 2030 e aí as minhas conclusões. Né? Espero fazer próximo dos 15 minutos. Né? Bom, então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? São 17
Eles foram definidos em 2015 e corresponde, acho que todos também estão familiarizados, corresponde a um detalhamento e uma expansão do que era antes conhecido como os Millennium Development Goals, né? Então, os objetivos, né, as metas de desenvolvimento do milênio. E os dois, claramente, que diz respeito à energia, os 7, né, diz respeito, então, a estimular, né, viabilizar, né, em larga escala o uso de fontes energéticas limpas para atender a serviços energéticos, né, discutir um pouco sobre o conceito, e as ações para mitigação das mudanças climáticas correspondem ao objetivo 13, né, claramente com link em energia, por causa da importância, evidentemente, da energia nas emissões globais, nas emissões, né, de gases de efeito estufa. Rigorosamente, né, mas aí não como especialista, mas como cidadão, né, acho que talvez os maiores desafios para o Brasil não estejam nos objetivos 7 e 13, se bem que já são de bom tamanho para o Brasil, porque eu acho que dificilmente o Brasil vai cumprir em 2030. A meta é 2030, a meta referencial, né, no tempo. Mas certamente a redução drástica de pobreza, que é o objetivo 1, né, o objetivo 10, reduzir as desigualdades, né, ou 16, né, que diz respeito à paz e justiça, né, talvez sejam objetivos mais difíceis do Brasil viabilizar e alcançar metas, né, que deveriam ser ambiciosas até 2030. Especificamente com relação ao objetivos 7 e 13, eu recortei do site, né, da ONU, que tem essas informações em português, então tem uma declaração do que é o objetivo, né, e o objetivo em si, então, que corresponde no caso do objetivo 7, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preços acessíveis à energia para todas e todos, né? E aí existe um detalhamento, né, da forma como é apresentado. Então existe lá o item 7.1, 7.2, 7.3, o 7A, o 7B, que corresponde, que são detalhamentos do 7.3, e eu resumi, não sei se vocês vão colocar as apresentações disponíveis para as pessoas. Fica gravado. Vai estar gravado em live, então vocês vão poder ter acesso, de qualquer forma isso não é difícil vocês encontrarem, né? E com relação ao objetivo 13, né, ação contra a mudança global do clima, a declaração, assim, a frase que corresponde à declaração é tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. E o detalhamento, que é um pouco mais amplo, né, corresponde aos itens 13.1, 12, 2, 3 e o 3 fracionado nas alíneas A e B. Não vou entrar nesses detalhes, porque isso é o detalhamento da ação, enxergando um pouco o que é o contexto mundial, então, com relação ao objetivo 7. Né? Então, o que ocorre no mundo? Também acho que boa parte de vocês estão familiarizados com relação a isso. Né? Existe um número muito grande de pessoas, da ordem de 15% da população mundial, que não tem acesso físico à rede elétrica. Né? E por isso, então, não pode consumir eletricidade, não pode consumir eletricidade, não pode utilizar os serviços energéticos, né, que correspondem à iluminação, conforto térmico, né, refrigeração de alimentos e assim por diante. Né. Essa informação, né, corresponde a um relatório publicado pela Agência Internacional de Energia em 2017, a informação de 2016, né, não necessariamente melhorou drasticamente em relação ao número que aqui é apresentado. Então é algo aí da ordem de 1 bilhão e 50 milhões de pessoas que não têm acesso físico à rede elétrica naquele ano, né? Com estimativa de que esse número caísse, né, para algo aí próximo de 650 milhões de pessoas em 2030, mas isso já é um cenário em que se tudo correr bem, né? Não é o cenário business as usual seguindo tendência. Bom, chama a atenção, boa parte de vocês estão familiarizados, onde que grande parte das pessoas não tem acesso à rede elétrica. Na África subsaariana, né? E lá tem vários países, né, que o índice de não acesso à rede elétrica é de 80%, 90% da população. Esse total corresponde a quase 600 milhões de pessoas em 2016 e deveria e deve aumentar, inclusive em número absoluto, no caso das taxas de crescimento populacional, né, taxa de natalidade, né, na África. Né? Então, com todos os esforços de prover o serviço elétrico, de acesso à rede elétrica, esse número tende a aumentar. Então,
mais à frente, logo mais, vou comentar sobre o que corresponde ao Brasil. Outra informação que é importante é o número de pessoas do mundo, não, a fração da população mundial, que depende de biomassa para o serviço básico, o serviço energético, que é a cocção, preparação de alimentos, em alguns casos, né, aquecimento, né, para fazer frente ao frio mais intenso em algumas épocas do ano, mas principalmente cocção. Esse número é maior, muito maior, então algo aí como 2 bilhões e 700 milhões de pessoas em 2015, com tendência de redução, mas mesmo assim ainda restariam 2 bilhões e 200 milhões de pessoas em 2030 e também muita gente na África subsaariana e o azul aqui corresponde, azul mais claro, à Índia. Né? Essa informação também é importante para a gente enxergar o contexto, porque quando a gente vai discutir mudanças climáticas, boa parte das ações elas têm que ocorrer nas cadeias energéticas, mas tem que ocorrer nas cadeias energéticas, sendo que tem muita gente que não tem acesso à eletricidade e não tem acesso a combustíveis limpos. Então, não faz parte, ou não é razoável imaginar que a estratégia é dizer, essas pessoas estão lascadas, né? Sinto muito, mas elas não vão ter acesso à energia, né? Vamos resolver o problema para mitigar as emissões daqueles que já têm acesso à energia. Eu utilizei em umas notas de aula, né, uma informação, um relatório da Agência Internacional de 2016. Se a gente pegar o quadrante 60%, a lógica aqui é fração da população sem acesso à rede elétrica, né? E aqui o zero corresponderia a 100% da população que depende de biomassa. Então, 60% da população que não tem acesso à eletricidade, ou até 60% que não tem acesso à eletricidade, e algo aí como até 40% das pessoas que não têm acesso a outro combustível que não seja biomassa para, por exemplo, cocção. Né? E os países aqui classificados, né? Então os losangos em azul são países africanos, né? Os quadradinhos em vermelho, países do Oriente da Ásia. Desligado. Está desligado? É um botãozinho do lado. Acho que eu prefiro o meu analógico. É o vermelhinho. O vermelhinho. Não, Acho que é o apontador é vermelho. Agora. Isso. É que eu sou daltônico também, né? E o triângulo verde é países americanos. Então, exceto, né, quem não são os africanos? São Haiti, Mianmar, Camboja e Coreia do Norte. A grande Coreia do Norte, né, que investe em armas nucleares, mísseis e tal, né? Tem uma boa parte da população que não tem acesso à eletricidade, né, que não tem acesso a combustíveis mais limpos que biomassa, e muitas vezes biomassa de maneira bastante rudimentar para satisfazer as necessidades. Né? Aí foi procurar informações sobre o Brasil. Essa informação que eu transcrevi aqui é nota da grande imprensa, né? No ano passado, mais ou menos nessa época, no ano passado, quando o IBGE divulgou resultados do PNAD, né? E naquele momento, né, a declaração do IBGE de que 99,73% dos domicílios particulares permanentes, residências fixas, né, tinham acesso físico à rede elétrica. Né? Então, a gente teria aí 0,20 algo, né? 27% da população, né, dos domicílios, sendo que o total é 71 milhões, então algo como 200 mil municípios não tinham acesso à rede elétrica. O que eu vi, olhando o noticiário, é que no ano passado houve uma redução de investimentos, né, no que seria a continuidade do programa Luz para Todos, né? Acho que até o ano passado tinha essa designação, esse ano não vi nenhuma informação, talvez nem exista o programa, pelo menos não deve ser prioridade deste governo, né? E muito possivelmente vai demorar alguns anos para que essas residências sejam atendidas. Mas o que é mais importante, acho que é o seguinte, não é tanto o número de domicílios que não têm acesso à rede elétrica. Acho que o Janus está bastante familiarizado, as pessoas que trabalham com ele têm levantado essas informações. Tem restrições financeiras, né? Econômico-financeiras. Então, pessoas que têm acesso à rede elétrica, mas não têm dinheiro para comprar aquilo que é essencial. Às vezes só tem pontos de iluminação e só pode usar o serviço energético de iluminação. Não tem dinheiro para comprar geladeira, então não pode ter o serviço energético de refrigeração. Muito menos... O mesmo inadimplência. E o outro aspecto é inadimplência. Não pode pagar a rede elétrica, né? Não pode pagar pela conta de eletricidade, né? E são desligados, ou por uma questão talvez de honestidade, eles reduzem ao máximo o consumo de eletricidade, né? E acabam utilizando o que é o mínimo. Então,
a população brasileira que não tem acesso à rede elétrica, na prática, é mais do que esse 1 milhão de pessoas. Imagina 5 pessoas em cada domicílio, por volta de 200 mil municípios. E no caso de pessoas que têm dependência de lenha, né, a mesma pesquisa do PNAD diz lá que 98,2% dos domicílios dispunham de fogões a gás, botijão ou canalizado, mas isso não significa que essas pessoas usam regularmente gás natural ou GLP para cozinhar, né? Porque possivelmente pelas mesmas razões que não tem acesso à eletricidade, porque não tem como pagar, né, para utilizar o energético, né? E o número é bem maior. Então, por exemplo, na mesma pesquisa PNAD, né, a estimativa é que em 2018 14 milhões de pessoas utilizavam, das famílias brasileiras utilizavam lenha, né, ou carvão vegetal para cozinhar. Tem uma tese, né, eu entendi que é uma tese, Gelda é o sobrenome de uma pessoa ou de uma pesquisadora da PUC Rio. Ela publicou um paper na Biomass and Bioenergy esse ano, e tem uma versão mais ou menos parecida com esse paper publicado aqui no Brasil. E ela trabalhou com base de dados, inclusive o PNAD, e ela estima, por exemplo, que tem 2 estados brasileiros, né, ou 3 estados, que você tem lá percentuais acima de 40% da população, das famílias, das residências, que depende de lenha ou carvão vegetal para cozinhar. E pior do que depender de lenha e carvão vegetal, são pessoas que dependem de lenha que é coletada da maneira mais rudimentar possível, ou essa lenha é obtida através de desmatamento, com problemas ambientais associados. Então, o Brasil, embora do ponto de vista de estatísticas, né, considerando pessoas ou famílias que têm acesso ao fogão a gás ou acesso à rede elétrica, que estão, a residência fisicamente conectada, é uma fração razoável da população que não tem acesso aos serviços energéticos, né? Isso é o básico, né? Então, a eletricidade para a pessoa, né, ter refrigerador e conservar alimentos e ter um combustível de melhor qualidade, né, que resulte numa combustão mais limpa para poder cozinhar. Com relação à questão das emissões, essa é uma informação de uma publicação de um programa das Nações Unidas, né? E anualmente eles fazem uma publicação que é o The Gap Report. Então eles estimam qual que é o gap mundial para que a meta, por exemplo, de 2 graus Celsius, né, seja cumprida. Então, quanto que a humanidade está distante de cumprir a meta de redução de emissões. E aqui a gente tem um detalhamento, né, da evolução das emissões de 70 até 2016, né? E aqui com a devida classificação em países, né? E a origem das emissões, e do lado direito as emissões que estão associadas às cadeias energéticas. Também boa parte de vocês estão familiarizados. Algo muito próximo de 2/3 das emissões mundiais de gases de efeito estufa estão associadas às cadeias energéticas, desde extrair petróleo, gás natural e as emissões que estão associadas à flare, até a queima do combustível e as emissões de CO2 que estão associadas à queima do carbono que existe no combustível, né? Então, algo aí como 52 bilhões de toneladas de CO2 equivalente às emissões mundiais, e algo próximo de 32, 33 bilhões de toneladas de CO2 as emissões associadas às cadeias energéticas. Bom, então, assim, para se ter uma ideia do desafio, para reduzir as emissões, para reduzir o efeito climático, né, elevação de temperatura, as emissões de gases de efeito estufa precisam ser drasticamente reduzidas, né? E, evidentemente, se eu tenho uma parcela das emissões totais, corresponde a 2/3 associadas às cadeias energéticas, nas cadeias energéticas eu tenho que ter uma grande contribuição. E isso num contexto que tem muita gente, algo aí com 40% da população mundial, que não tem acesso a combustíveis adequados para cozinhar, e algo próximo de 15% que não tem acesso à rede elétrica, à eletricidade, né? E os estudos da Agência Internacional de Energia, essa figura e as próximas, inclusive, acho que naquele endereço vocês conseguem acessar uma figura como essa, né? As emissões históricas até aqui 2015, 2016, e a partir daqui as estimativas. Então, o cenário tendencial, né, que se imagina que as emissões de energia ficariam mais ou menos estáveis, próximas de 40 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, para que, né, a humanidade tenha uma boa probabilidade de que a temperatura nesse século não supere 2 graus Celsius, né? A contribuição que tirar que vir das cadeias energéticas, essa drástica redução de emissões aqui de 30 ou 31 bilhões de toneladas de CO2, dos 40 totais, e as emissões teriam que chegar a 9, né? Aqui
tem um detalhamento quais seriam as tecnologias. Então, acho que o Gilberto, na fala seguinte, vai poder destacar a contribuição da eficiência energética, porque é a alternativa mais barata. Como que a agência chega a essa estimativa, identificando quais são as tecnologias que podem contribuir mais? Identificando os custos de cada tecnologia, os custos de emissões evitadas, e aí eles elencam, né? Aquelas que têm custos mais baixos, em princípio negativos, boa parte das alternativas de eficiência energética, né? São prioritárias, em princípio, se viabilizadas, vão contribuir. Bom, ele teria, então, a humanidade teria que chegar a 9 bilhões de toneladas de CO2 nas cadeias energéticas, contra 40, que é a tendência, contra os 32 atuais, em 2060. Mas, para que a meta seja 1,5 grau, com boa probabilidade de ser alcançado, né? Elevação de temperatura de século, as emissões nas cadeias energéticas elas têm que ser zeradas. Evidentemente que algo permanecerá, o petróleo vai continuar sendo utilizado, então queimou o petróleo derivado gera emissões, né? Algumas emissões elas vão ter que, algumas tecnologias vão ter que contribuir com emissões negativas. Aqui um detalhamento, né? Daquele mesmo resultado em princípio, muito parecido com aquele resultado, são publicações distintas, essa publicação um pouco mais recente do que daquela figura que eu acabei de mostrar. As contribuições, então, chama a atenção também que nota, por exemplo, que nuclear, né, que muitas pessoas têm Geriza, nuclear não, tá, mas nuclear em princípio teria que dar sua contribuição, né, para a redução das emissões. Tem aqui um bloco, né, que é o Carbon Capture and Storage, que está muito distante de ser viável economicamente, que também tem que dar uma contribuição significativa, para que haja, com alguma probabilidade, né, possa ter a humanidade, possa ter a ambição de ter 1,5 grau de elevação de temperatura, as emissões globais, elas, como eles têm que chegar a zero. Essa é a contribuição adicional, né, da diferença dos dois cenários, 2 e 1,5 grau, mas o que eu quero chamar a atenção é nessas contribuições aqui, né, que as emissões têm que ser negativas, né, ela tem que ter armazenamento de carbono de alguma forma, né, para compensar as emissões que, por exemplo, estão associadas à indústria ou às edificações, emissões que vão ser positivas e não se enxerga até 2060, do ponto de vista econômico, alguma perspectiva que essas emissões ou nesses blocos elas possam ser zeradas. E no caso da geração de potência elétrica, né, isso significa que algumas tecnologias têm que ser viabilizadas para haver captura de carbono. Então, por exemplo, onde se espera que haja uma contribuição, queimar biomassa sustentável para gerar eletricidade com captura de CO2, e nesse caso, então, as emissões seriam negativas. Né? É a única chance real das emissões em geração de potência serem menores do que zero. E como é que está o Brasil do ponto de vista das emissões? Esse é o resultado, né, dos inventários. O Brasil, como um país não anexo 1, né, em Kyoto, não tem obrigação de entregar os seus inventários de emissões ano a ano, período a período. O Brasil sempre entrega com uma certa defasagem, né? Então, as informações obtidas aí no ano passado das emissões oficiais, ou calculadas oficialmente, né? A estimativa oficial foi até 2015. Aqui as emissões são brutas e as emissões líquidas. A diferença, né, aqui estão indicadas nas 5 categorias que a Convenção Quadro e o IPCC classifica as emissões. A diferença está nas chamadas remoções, que são emissões mata, vegetação nativa bem gerenciada, né, campos naturais bem gerenciados, então a formação com estoque de carbono que vai aumentando. Né? Isso que faz, por exemplo, que os suecos têm uma contribuição fantástica de emissões, porque eles conseguem gerenciar muito bem suas florestas. E o Brasil, mesmo com desmatamento, ainda tem uma contribuição significativa, né, de remoções. Então, daquilo que não desmatamos ainda, né, espero que a gente não desmate, né, o que está absorvendo o carbono. Bom, esse é o inventário nacional. Né? Tem um sistema alternativo, né, o sistema de estimativa de emissões de gases de efeito estufa, conhecido como SEG. Aqui no Brasil tem apoio de algumas ONGs, algumas ONGs que trabalham no levantamento das emissões, uma delas o IEM, acho que vocês conhecem, né? E algumas organizações financiam esse estudo. Né? Bom, mostrando, se a gente olhar as duas figuras rapidamente, a gente consegue identificar um pico lá em 2004, uma tendência de queda, quando o Brasil começou a atuar mais claramente em desmatamento, né? Que essa parcela em verde que aparece aqui nessa figura, e a parcela que aparece em verde mais claro nesse diagrama. Mas, se a gente prestar atenção mais detalhadamente, a gente vai ver que as emissões associadas ao desmatamento começaram a crescer em 2014,
e tem crescido sistematicamente, embora o discurso oficial do governo, do atual, do passado, que não existe desmatamento no Brasil, né? Como se, né, todos fôssemos idiotas, nós, os europeus, né, os japoneses e tal, e que a gente não está sabendo sobre o que está acontecendo, né? Isso deve ser coisa dos comunistas, talvez, né? Então, propagando que existe desmatamento, mas isso não é verdade, né? Existe uma diferença que não é desprezível entre os dois sistemas de avaliação. Então, aqui, usando notas de aula, né, anos que eram compatíveis à comparação 2010, os dois sistemas, 2015, os dois sistemas, há uma diferença aí da ordem de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente, que não é desprezível, né? Então, segundo os dados oficiais, 2015, as emissões brasileiras estariam próximas de 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Segundo o SEG, já mais próximo de 1 bilhão e 600. Do ponto de vista de metas, né, e aí me parece que é algo que nós, brasileiros, né, cientistas, deveríamos nos vergonhar terrivelmente, né, de que isso tenha sido feito. O Brasil foi, como vários países em Paris, para Paris, né, apresentando uma proposta, né? E a proposta brasileira é reduzir as emissões em relação às emissões de 2005, só que as emissões oficiais, absolutas, né, em 2005, né, e a meta é reduzir 37% em 2025, em relação às emissões de 2005, e reduzir 43% as emissões, essa é a meta para 2030, em relação às emissões de 2005. Naquele momento que o Brasil foi a Paris, as emissões oficiais brasileiras, calculadas pelo inventário, né, ou expressas no inventário, eram de quase 2 bilhões e 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente. O governo brasileiro já sabia, naquela oportunidade, que havia um erro nessa estimativa, e não declarou, né, essa informação, esse relatório, né, ficou na gaveta, e depois do tempo o governo lá, tem um erro, as emissões são maiores, e não é pouca coisa maior, né? As emissões de 2005, hoje oficiais, elas são 2 bilhões e 700 milhões, né? Em relação a 2 bilhões e 200, uma diferença brutal, né? Então, como o compromisso é uma redução percentual, então, rigorosamente, o Brasil teria que chegar em 2030 a 1 bilhão e 250, né? Mas, como a meta, o referencial são as emissões absolutas, o Brasil tem que chegar a 1 bilhão e 560, né? De qualquer forma, eu acho que não vai chegar a nenhum dos dois. Não vai chegar a 1 bilhão e 560, muito menos vai chegar a 1 bilhão e 250. Em grande parte por causa do desmatamento, né, que tem crescido. E aí, o que né, me parece que vai acontecer? Né? Como o desmatamento é crescente, pós-2014, né, e não existe nenhuma perspectiva, pelo menos neste ano, nos próximos anos, de redução do desmatamento, as emissões crescem e o Brasil tem alguma chance, né, de reduzir as emissões no geral e cumprir a meta, né, ou as metas que correspondem ao compromisso brasileiro, teria que investir muito nos outros blocos de emissões. Se a gente voltar aqui na estrutura de dados, significaria que a gente teria que reduzir muito as emissões na agricultura e as emissões nas cadeias energéticas, que são mais ou menos equivalentes, né? Porque a gente não está conseguindo dar conta das emissões que estão associadas ao combate ao desmatamento, né? E essas emissões são caras, né? Tem um paper, né, de vários autores, acho que não tem ninguém da Unicamp nesse paper, o Rochedo, acho que é o primeiro autor, publicado no ano passado, acho que na Nature Climate Change, que mostra exatamente isso, né? Com o relaxo das emissões, do controle das emissões do Brasil, o Brasil teria que ir quase que no limite tecnológico, né, das alternativas nas cadeias energéticas para, até 2030, conseguir chegar próximo do cumprimento das metas. Nas metas brasileiras, no que diz respeito às cadeias energéticas, acho que eu não tenho um slide aqui para demonstrar, né? Mas uma das ações é a ação de aumentar significativamente a participação das alternativas renováveis alternativas na geração de cidade. Isso está acontecendo com eólica, mas não no ritmo que seria necessário, acontecendo também com solar fotovoltaico. O que tem acontecido nos últimos anos, também boa parte de vocês está ciente, o que tem acontecido é que, por causa até pode ser por causa das mudanças climáticas, né? E por causa das novas hidrelétricas, que têm uma baixa capacidade dos reservatórios, de acúmulo de água, de gerenciamento, desde aqui da virada do século, até um pouco antes da virada do século, o fator de capacidade das hidrelétricas tem caído no Brasil. Isso tem feito com que o fator de capacidade das térmicas, combustíveis fósseis, tenha aumentado. Então, para o Brasil fazer frente a esse problema, que é um problema estrutural, conjuntural do sistema elétrico brasileiro,
brasileiro. Vai ter que contar com eólicas e a geração solar, as instalações eólicas e as instalações solares, mas em função da intermitência precisa ter uma base mais firme, e a alternativa seria a biomassa, para não ter que contar demasia com a geração fóssil, né? E esse é um desafio, porque nada diz que isso vai acontecer. Bom, meu último slide, né? Então, acho que são inúmeros os desafios para o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu só foquei nos dois que dizem respeito à energia, né? Acho que no caso dos objetivos 7 e 13, especificamente no caso do Brasil, o cumprimento é pouco provável, né? Mesmo tomando uma descrição bem geral, né? Na comparação dos dois, o 7 ainda é mais factível, assim, a fração da população brasileira que não tem acesso à rede elétrica não é tão grande, né? O problema diz respeito aos combustíveis e também a eletricidade é mais um problema de renda, talvez em 10, 12 anos esse problema poderia ser minimizado, né? Mas especificamente com relação a mudanças climáticas, minha opinião, não há vontade política, não há ações coordenadas, não existe mágica, né, que vai fazer com que tenhamos o crescimento da produção de etanol, que é necessária, né, a produção de biomassa sustentável, a geração elétrica alternativa, não dependendo das fontes fósseis, né, e acho, na minha opinião, é que o Brasil não cumprirá as metas nem em 2025, nem em 2030, mesmo com essa nova contabilidade, né, em função do erro que foi reconhecido tardiamente das emissões de 2005, que corresponde ao nosso referencial. O país não vai acabar por causa disso, né? Mas eu considero que é uma vergonha, né? A posição do Brasil deveria ser de liderança, né? Não deveríamos, né, na hora que a gente vai estabelecer comparação, com todo respeito e admiração, a gente não deveria se comparar africanos, né, os nossos colegas, nossos irmãos latino-americanos, né, com mais dificuldade, os asiáticos, a gente devia estar enxergando europeus, japoneses, sul-coreanos e assim por diante, né? Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. O lado bom é que depende de nós, né? E estudando, trabalhando com seriedade, cada um de nós pode contribuir. É isso que eu tinha a apresentar. Obrigado. Obrigado, Arnaldo. Como eu falei no início, a gente deixa as perguntas e as discussões para depois. Então, vou convidar o professor Januzzi para fazer a sua apresentação sobre eficiência energética dentro do contexto de desafios para 2030. Como é que eu fico em pé? Certo? Pode sentar? Pode sentar. Aí não sei como é que é. Bom, eu queria... eu tenho minha colinha, não tenho apresentação, mas eu tenho uma colinha para não me perder. Eu queria começar agradecendo o convite, né, e espero poder aportar alguma coisa nova, né, para a gente conversar um pouco mais depois. Eu até aproveito muitas coisas que o professor Arnaldo já apresentou, né, sobre eficiência energética. A minha fala aqui, eu vou primeiro fazer um pequeno contexto, depois eu vou me concentrar em basicamente 4 desafios, né? Vou começar do mais fácil até o mais difícil, mas, aliás, os desafios são muitos, tá? Mas eu escolhi 4 para a gente poder explorar um pouco mais, né? Bom, um dos slides, né, que o professor Arnaldo mostrou, vocês notaram, né, que um dos últimos trabalhos da Agência Internacional de Energia estima, né, que até 2030, 2060, 40% das emissões evitadas poderiam ser evitadas através de eficiência energética. Isso é mais do que até a contribuição de renováveis. Quer dizer, o paradoxal é que esse tipo de informação parece que fica só nos quadros, né, nos relatórios, né, e isso não é traduzido, né, não permeia ações práticas em lugar nenhum. Infelizmente, não é só no Brasil, né. Eu estava assistindo um último debate do lado dos americanos na semana passada, não sei se vocês viram, os vários candidatos, né. Tinha uma série de perguntas sobre mudanças climáticas e energia, meia dúzia,
mas dentro do debate, achei que era relevante o tema, né, ter aparecido lá. Não tem nenhuma pergunta, né, sobre eficiência energética. Tem sobre mudança até de você mudar bombardear estrelas, não sei o quê, tem todas essas coisas mais esotéricas, né? Geopolítica? Não é geoengenharia, exatamente, tá certo? E o óbvio não foi perguntado, né? No meu entendimento. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser sintomático, né? Eu acho que ajuda a gente a refletir um pouco mais, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Tentando, mais uma vez, mostrar outros argumentos, né? Então, esses trabalhos, né, da Agência Internacional de Energia, que tem sido uma das agências assim, que mais consistentemente, né, tem produzido informações de muito boa qualidade, tanto a nível lá da comunidade dos países da OCDE, mas também, né, já faz uns 6 ou 7 anos, né, que eles também estão olhando algumas economias emergentes, entre elas o Brasil, né, Brasil, China, África do Sul e Rússia. Índia, então são mais, então eles têm coletado informações, não é? E é interessante vocês olharem, né? Acho que uma das referências que o Arnaldo mostrou, que é o último relatório de mercado de energia, né, onde eles exploram a questão do mercado de eficiência energética, vocês podem ver um pouco, e é interessante vocês olharem né, como que a gente pode se comparar com os outros países. Né? E a comparação, infelizmente, não é boa. Né? Enquanto outros países, enquanto a nível global, né, a gente tem conseguido produzir mais PIB, né? O PIB está sendo, a gente está conseguindo aumentar o PIB global com menos energia, né? Desde o ano 2000, a gente aumentou 12%, né, a capacidade de produzir $1, né, uma mesma unidade de energia. Então, a economia mundial está conseguindo, né, ser mais eficiente, né, se eu estou usando esse tipo de indicador. O que é interessante. Né? Quando a gente olha para o Brasil, né, e isso infelizmente é uma coisa da história mais recente nossa, a nossa economia está indo exatamente ao contrário. E é o único país, né? Isso vocês podem ver nesse tipo de trabalho, né? É o único país que nesses últimos 5 anos nós estamos usando mais energia para produzir menos PIB. Né? E, obviamente, temos outros problemas. A recessão é um dos problemas, né? Aumento da capacidade ociosa, etc. Mas houve também, né, um afrouxamento de várias políticas. Né? Outros estudos que levam em conta os instrumentos, né, de política que o Brasil tem, né, e o Brasil tem vários instrumentos importantes de política voltadas, né, olhando para a eficiência energética, o desempenho dessas políticas é que tem deteriorado muito, né, nos últimos tempos. Bom, é importante também observar, né, que embora assim, eu dei um número global, né, que a economia mundial está sendo mais eficiente, isso como uma tendência desde o ano 2000, né, mas esses últimos 2 anos também a economia mundial está gastando mais energia, né, do que era no passado. Alguns países chaves, né, e especialmente entre eles os Estados Unidos, têm voltado a consumir, né, mais, né, e se você olhar, né, países em desenvolvimento, o que era natural, né, é natural que muitos países, como os nossos, né, uma grande parcela da nossa população não tinha atividades que consumiam energia. Então, na medida que essa, né, comunidade, essa população começa a ter acesso, né, como o Arnaldo mostrou, a serviços de energia, é óbvio que também deve aumentar. Né? Então, mas há vários estudos, a gente aprende a separar, né, o que é devido a aumento de atividade, né, que é aumento dessa necessidade de energia,
em relação ao mix, né, de usos que a gente faz, né? Se a gente está indo, por exemplo, no setor de transporte para modos de transporte mais eficientes, a gente não está se deixando de transportar coisas, mas está fazendo de uma maneira mais eficiente. E tem a questão de tecnologias também, né? A gente pode estar também acelerando o uso de tecnologias mais eficientes. Então, olha, vejam bem, a gente tem um contexto onde existe muito reconhecimento, né? Trabalhos, né, de agências, trabalhos de governos, trabalhos de pesquisadores, né, como nós, mostrando, né, o potencial de eficiência, o custo, né, relativamente menor, né, dependendo do nível, quanto de eficiência você quer, né, muito mais atraente, né, que expansão de fontes renováveis, né, ainda não decola né, na proporção que a gente precisa, né, se a gente também quiser atender metas, né, de controle de temperatura e etc. Onde todos esses cenários embutem uma parcela significativa de eficiência energética. O nosso próprio plano, né, que nós assinamos lá em Paris, também envolvia, né, especificamente a questão de eletricidade. Aliás, quando eu falo eficiência energética, não estou falando de eficiência elétrica, estou falando de tudo, né, de biomassa, de bioenergia. Ela perpassa, e isso é uma das dificuldades, né, porque é muito transversal, né, a criação. Por isso mesmo, exige, né, uma certa capacidade de coordenação muito especial. Então, embora, né, exista esse reconhecimento, né, existem, né, esse diagnóstico e esse tipo de reconhecimento da importância, né, de eficiência energética também se refletir em todos os cenários futuros, né, que são feitos em termos de redução de emissões, etc., ainda temos grandes desafios, né? Óbvio, não dá para a gente falar de tudo, né? E como eu falei, eu escolhi 4, né? Bom, antes de eu entrar nos 4, eu queria também falar do contexto brasileiro, né? Dentro, então, desse contexto brasileiro, nós temos um dado que nós também estabelecemos uma meta específica, né, para eficiência, redução, né, de emissões de origem do setor elétrico, né, que está em 10%, né, além das emissões globais, né, de redução de emissões de gases, né, que aí embutem várias outras medidas, né. Então, isso é um dado. O outro dado é a gente um pouco percorrer o que nós já fizemos, né, como país, né, em termos de eficiência energética, né, desde a década de 80. Né. O Brasil tem um histórico assim que é para a gente, vamos dizer assim, até reconhecer as inúmeras ações, né, que foram executadas por diversos governos, né. Então, desde a criação de programas nacionais, né, como o Procel é o nosso mais antigo, né. Tivemos outros na época, especialmente na década de 70 também, né, em função do petróleo. Mas assim, nós temos um histórico, né, de programas e de ações importantes, né. Nós, com a crise, né, lá dos anos 2001, né, especificamente, a gente criou um instrumento que é muito importante, que é a chamada Lei de Eficiência Energética, né, que dá ao Estado, né, o poder de você estabelecer padrões técnicos, né, mínimos de eficiência energética para tudo, desde veículos até prédios, né, todos os equipamentos, né. Não são todos os países que têm esse tipo vamos dizer, de poder, né, que o Estado tem esse poder de regular esse tipo de avanço tecnológico, etc. É um país que conseguiu assegurar recursos, né, específicos para a eficiência energética, né, tanto na questão de eletricidade,
sustentabilidade, que ficou mais explícita, né? Mas também na área de combustíveis, né? Nós criamos, né, fundos setoriais, onde dentro desses fundos setoriais também, né, que tem uma gestão diferente do que nós imaginamos lá para o setor elétrico, né, que nós criamos dentro da agência o chamado Programa de Eficiência Energética, né? O setor de combustíveis também tem essa prerrogativa, né, de também incentivar e acelerar e investir em eficiência energética, tanto no que se refere a pesquisa e desenvolvimento, como também até poder atuar no mercado, né, incentivar a adoção de tecnologias, ou influir, né, na adoção de tecnologias mais eficientes. Nós também, como país, experimentamos, né, o BNDES, que é o principal banco de fomento aqui do Brasil, já também desde os anos 2000 experimentou várias ações, né, para investir, para financiar, né, desde ESCOs, né, até programas de governo. A Caixa Econômica tem experiência em fazer coisas mais no varejo, né? Bom, a gente, assim, do ponto de vista de ações e de iniciativas, né, eu diria assim, o Brasil é invejável, né? Quando você apresenta isso, por exemplo, para um público internacional, dá para contar uma bela história, né? Então a gente opera nesse universo onde existem esses instrumentos, existem recursos, né, para fazer esse tipo de ação. Mas mesmo assim, né, a gente, como a gente sabe, né, não aparece lá no nosso balanço energético nada que você consiga identificar como uma ação de eficiência energética, né? E eu lembro que, por exemplo, só o programa esse programa que é gerenciado pela ANEEL, né, que é o PE da ANEEL, já investiu quase 9 bilhões de reais, né, desde o ano 2000. É um número bastante apreciável, né? Isso é uma parte do recurso, né? A gente e não aparece em contabilidade nenhuma, né? Não aparece nenhuma maneira, né, de você saber efetivamente aonde, como é que, né, o que eu vou fazer o ano que vem com esses recursos, né? Isso é só da parcela que vai para, que é, vamos dizer assim, é a parcela que nós conseguimos contabilizar, porque é executada, né, tem uma obrigação de execução pelas companhias de eletricidade, né? Uma outra grande parte desse recurso vai para os fundos setoriais, né, e que infelizmente são sujeitos a esses chamados contingenciamentos, né? E o recurso lá é muito maior. A gente pode só fazer estimativas, mas oficialmente a gente nem consegue ter um número preciso, né? Cai tudo no Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, e aí são muitos trilhões, né? Aí são nessa ordem, né, sem nenhum exagero. E somente uma pequena parcela tem sido investida. Embora a lei diga que esse recurso vai estar sempre disponível, ele cai, mas eu já fui secretário de fundo setorial, e esse valor desaparece, né? Desaparece, ano que vem não está. Você vai procurar na PNEP e não tem. E ninguém sabe onde vai. Bom, então nós temos esse contexto assim que é assim, poxa, não é tudo que você quer, né? E aí o desafio né, bom, como é que a gente usa? Esse é o nosso grande desafio. Como é que a gente efetivamente usa toda essa parafernália que a gente conseguiu criar, que a gente conseguiu, né, alocar recursos, a gente paga, né? E a sociedade está pagando por todos esses recursos. Não existe transparência, né? Não existe uma dificuldade enorme, né, para a gente fazer o rastreamento, né, dessas ações, né? Embora, né, eu deva dizer, olha, o Procel todo ano está fazendo um relatório, né, uma prestação, etc. Mas se vocês entram muito a fundo, né, são coisas frágeis, né? A gente não adquiriu assim uma expertise, embora a gente faça isso há quase 30 anos, né? A
gente não adquiriu uma expertise exatamente no que se refere a você fazer a contabilidade, né, de ações de eficiência energética, né? Você criar métricas para isso, né? Você ter indicadores para poder fazer exatamente esse acompanhamento fino, né? Que em muitos lugares, né, quer dizer, e o maior exemplo que eu dou para vocês olhem os trabalhos da Agência Internacional de Energia, né? É um trabalho que está procurando buscar essas evidências, né, e rastrear, e monitorar. Querem olhar um pouco mais para a história, olha o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, né, que há quase mais de 40 anos faz esse tipo de, não só de ações, de investimentos, mas de contabilidade, né, de impactos das ações que tem feito, né, durante todo esse período. E a gente, né, falha, não temos, né, avançado, infelizmente, até agora, né, uma maneira que a gente possa aí, né, ter um orgulho correspondente a todo esse portfólio, né, de ações que a gente conseguiu fazer, né. Então, e são coisas complicadas, porque muito do que eu estou falando são leis aprovadas em Congresso Nacional, né. Então, está lá, né. Os fundos setoriais são fundos criados também por leis aprovados, regulamentados e tudo mais. Uma dessas leis, bom, e agora é uma boa notícia, né, porque eu fui membro do comitê que regula padrões mínimos de eficiência, né, e que até a semana passada a gente achou que tivesse sido extinto, né, porque esse governo extinguiu todos os colegiados, né, e eu, nesse, que é o CGIE, o Comitê de Indicadores de Eficiência Energética. Esse é um colegiado onde tem um assento para representante da academia, da sociedade civil, tem 3 ministérios e tem as agências as 2 agências de regulação, né? E ele também entrou naquele rol de ser extinto, né? Mas o MME conseguiu recuperar, né? Então ele continua existindo, né? Então existe até uma certa governança, né, para poder implementar essas ações. Então, de um certo modo, né, nós temos inclusive uma certa sofisticação de governança desses instrumentos, né, que eu estou mencionando. Então, eu diria assim, esse não é mais o nosso grande desafio, né? Criar essas instituições, criar esses mecanismos, né? Esse desafio não vai constar aqui da minha listinha, né? Mas aguarde. Eu começo, como eu falei, eu queria, então, olhando assim esses grandes desafios, né? Eu acho que o primeiro desafio que pode aparecer, né, que é um grande desafio, é o desafio tecnológico. E eu vou dizer para vocês, assim, com toda a franqueza, assim, de quem olhou isso de muitos anos, né, e olha, tecnologia é o menor dos nossos problemas, né? Inclusive, as tecnologias que nós já temos, né, elas poderiam reduzir em 40% do consumo atual, né, se eu fizesse assim um sucateamento, né, de tudo que é ruim, né, e colocasse o que existe comercialmente, né, a ordem de grandeza é mais ou menos isso. Eu consigo reduzir 40%, né, dessa quantidade de energia, né. É lógico que eu não estou falando de custo, né, mas é para vocês terem uma noção, assim, que falar em muita mudança tecnológica não é essa o nosso chave, né? No que se refere à eficiência energética, assim, não são desafios tecnológicos, né, o que nos barra, né? Não é um grande supercondutor que vai resolver o nosso problema, né? Nós já temos soluções viáveis, né, que existem, né, que poderiam ter um impacto, né, num custo que daria para ser suportado, né, em lugar de você estar desenvolvendo, né. É diferente de eu falar de muitas tecnologias fotovoltaicos, né, de nuclear, né,
assim por diante. Então, vamos dizer, inovação, a palavra, é óbvio, né, que inovações são necessárias, mas eu diria assim, a tecnologia em si, o hardware, né, investir em grande, assim, o desafio tecnológico não representa um problema, né? Esse não é onde nós deveríamos estar concentrando todas as nossas forças, né? Tecnologia é a parte mais fácil da nossa equação. Agora, bom, dito isso, também é importante a gente darmos conta, né, dessas inúmeras inovações tecnológicas que aparecem, né? Eu acho que e eficiência energética conversa extremamente bem, né, com todas as tecnologias digitais, né? Essa digitalização, né, todas essas tecnologias que começam a surgir, né, com veículos elétricos, né, com telecomunicações, né, as próprias, né, energias renováveis, né, que estão embarcando com esse tipo de inovações, tem tudo a ver, né, com eficiência energética, né? Então, eu diria assim, a novidade seria saber usar, né, essas inovações que já existem, que estão andando, né, que estão sendo incorporadas, né, pouco a pouco, especialmente a questão de redes e digitalização. Eficiência energética tem assim, se multiplicam os efeitos, né, os benefícios de uma maneira exponencial, né? Então, é óbvio, né, existem esse tipo de conversa. Eficiência energética tem tudo a ver com fontes renováveis também, né? Então, olhar esse olhar segmentado que a gente costuma ter, né, tem que olhar a tecnologia nesse contínuo, né? E isso é muito facilitado por essas inovações, né, tanto do campo de redes, de telecomunicações, né, de materiais, né, de sistemas construtivos, né, tudo isso que eu diria assim, não são desafios tecnológicos no sentido que eles já estão por aí, né? O desafio, né, que eu digo que é muito mais simples, é a capacidade de você saber, né, fazer todas essas conexões, né, entre esses vários segmentos, né, esses compartilhamentos que a gente, né, aprendeu a fazer, né. A segunda parte, assim, o segundo desafio que eu acho que aí, né, eu acho que é um pouco mais complexo, tem a ver com essas inovações, é a infraestrutura que a gente criou, né? A gente tem que reconhecer, né, que nós construímos, né, a nossa economia, as nossas cidades, né, a nossa própria vida, a nossa própria casa em cima de uma infraestrutura, né, que a infraestrutura é pouco eficiente, né? Então, repensar essa infraestrutura é mais complicado, né? Ou mudá-la, né, ou atualizá-la, né? A gente fala de retrofit, né, não sei o quê, né? Então, já que a gente fez errado, corrigir é complicado, né? Nem sempre a gente vai conseguir, né? O que a gente precisa, então, especialmente nos países emergentes, é dar uma atenção especial para a infraestrutura, né? É olhar, né, como é que eu estou construindo as casas, as cidades, né? E já, né, incorporar ali a ideia de eficiência, né? Porque, infelizmente, a gente replica, né? Né? A gente ensina os nossos alunos fórmulas, né, que deveriam estar, já estão ultrapassadas, né? Mas é o que a gente sabe fazer, né? É o que as companhias sabem fazer, né? É o que, né, nós nos organizamos, né, de um jeito, e esse é um desafio, né? Nós precisamos começar a, né, tentar sucatear esse passivo que nós criamos, né, e dar espaço para essas outras tecnologias que vão ser mais eficientes, né? A gente tem um país, o desafio, né,
vejam lá, por exemplo, eu acho que é emblemático o caso dos Estados Unidos, né, que hoje, né, apesar de todas as inovações, é o maior produtor de energia fóssil do mundo hoje. Né? É o país que tem mais fracking que o resto do mundo. Né? Produz gás natural, produz, né, combustível fóssil. E isso é o que tem feito a economia deles, né, ir para frente. Mas em cima de reforçando toda uma infraestrutura que a gente deveria também olhar, porque, né, se a gente quer que as coisas mudem, a infraestrutura é o que está pegando. Né? Se a gente quer falar de hidrogênio, pronto, está aí um problema. Né? Porque a gente não fez uma infraestrutura para esse tipo de vetor energético, precisa ser criado. Né? O biocombustível, né, o etanol deu certo porque ele pegou carona, né? Ele, né, de um certo modo, tem uma simbiose, né, com outros combustíveis líquidos. Né? Mas, enfim, a questão de infraestrutura não é para ser minimizada. Né? Nós damos uma infraestrutura compatível com uma classe de tecnologias, não é? E se a gente quer fazer essa transição, né, para um outro tipo de tecnologia, essa infraestrutura vai ter que ser repensada. Né? Sem contar que mudanças climáticas também estão acarretando novos estresses para essa infraestrutura, tanto do ponto de vista de energia, né, como assim, de transmissão, de produção, transmissão de energia, mas principalmente da questão do consumo. Né? Se a gente construiu casas, né, para ser prédios ou universidades, né, que precisam de ar-condicionado, é difícil mudar isso. Né? E ela só está aumentando. Né? E essa infraestrutura está só sendo mais e mais, né, carregada nesse sentido. Eu tenho um aluno que a gente está estudando a urbanização de Campinas e tentando olhar a imagem de satélites, né, a radiação infravermelho das edificações ao longo do tempo. Né, a diminuição de áreas verdes e né, o aumento do que, né, a gente chama de ilhas de calor. Né. E um desafio desse estudo em particular é ver o que a gente pode distinguir entre contribuição do clima, né, se o clima está realmente esquentando, ou contribuições do ambiente, do albedo local, né, do ambiente local, né, que também faz com que a gente cada vez mais precise de condicionamento artificial, né, para poder viver. Né. Então, essa infraestrutura física é um desafio que a gente tem, né, tanto para repensar o passado como imaginar o futuro. Né. Eu ainda não vejo, né, olhando agora o Brasil, esse olhar para o futuro da nossa infraestrutura, né, seja das cidades, seja dos prédios, né, seja das normas de edificações. Né, nós avançamos muito a passo de tartaruga em padronizar ou de melhorar esses índices de desempenho, né, que é um instrumento importante, que seria um instrumento, né, até para guiar nosso crescimento, né, ou nossa evolução dessa infraestrutura. Né, eu ainda vejo muito desafiador esse lado. Né. Então, essa infraestrutura física, eu acho que é um desafio. Né. Mas eu acho que ainda tem uma outra camada que é um desafio maior, que eu diria que é uma outra infraestrutura, né, que é uma infraestrutura institucional e econômica. Né? E aí tem a ver com o que eu falei para vocês dos instrumentos que a gente colocou aqui no Brasil. Né? A gente cria leis, a gente cria normas, tá certo? A gente cria até órgãos, né? Mas as coisas não funcionam. Né? A nossa economia, né, né, ela ainda é capturada pelos vamos dizer assim, os interesses conservadores das tecnologias, ligados às tecnologias conservadoras. Né? Ou quando a gente tem avanço em alguma energia renovável, é o lobby daquela energia renovável que está olhando
o progresso dela, né? Não está olhando de uma maneira sistêmica, né? E isso, na verdade, não quer dizer, isso é função do Estado, né? É função do Estado olhar, né? Então, nós, né? Porque qual que tem sido a nossa, eu estou falando dessa infraestrutura né, institucional e econômica, né? A gente ainda tem esses locos, né, muito fortes de poder, de interesses, né, que querem manter, né, as outras instâncias que eu estou colocando abaixo, né? Essa infraestrutura física só muda, né, se eu obrigo ela a mudar, né, se eu tenho interesse que ela mude, né? Normas só mudam, né, quando esse comitê de normas, né, tem gente com poder suficiente para atuar, né? E eu estou falando isso com quem já passou pelo CGIE, por exemplo, e vê que às vezes você volta vencido porque tem interesses em manter determinados padrões, né, naquele patamar, né? Mais recentemente também, no trabalho que a gente fez, foi olhar normas para equipamentos de refrigeração, de ar-condicionado, né? Que, se a gente olhar o padrão brasileiro e olhar fora, né, nossos equipamentos estão, assim, na metade, né, do COP, né, ou de qualquer outro indicador que você possa estar falando, que tem na China, que tem no México. E isso responde a determinados interesses aqui, né, da própria indústria local, que tem seus problemas, etc., né? Mas, assim, essa modernização tecnológica esbarra, né, nessa infraestrutura institucional, né, que muitas vezes não está olhando toda né, tá olhando toda a figura, né, tá ainda presa, né, ou sob influência, né, de determinados setores. Então, esse é um desafio, né? Então, vencer isso só se vence com muito trabalho, né? Nós estamos começando a mexer, né? Um progresso agora para falar para vocês com relação ao ar-condicionado, né? É que nós conseguimos mexer com que o Inmetro mudasse o regime de ensaios, né? A métrica de ensaios que eles usam para fazer o ar-condicionado. Isso foi uma coisa quase que histórica. E a própria indústria de refrigeração ficou acuada porque nós, né, conseguimos ter todas as evidências mostrando benefícios que teríamos, né, se a gente melhorar determinadas sistemáticas. Mas é um desafio, né, e não é pouco, né? É um desafio mais difícil do que eu acho que é mudar a infraestrutura física. O meu outro desafio, né, tem a ver com o planejamento energético, né? Agora voltando um pouco para a nossa praia, né? Olhar então a eficiência energética dentro do planejamento energético com um status, né, o status de recurso, né? E por que esse é um desafio grande? Porque, olha, nós estamos falando, né, de coisas que são conhecidas há tanto tempo, né? E muito pinceladamente a gente coloca isso ad hoc, né? De modo ad hoc quando onde existe uma certa necessidade, né? Então, hoje em dia, né, que nós temos a EPE, ela só vai falar, ou só fez, né, nesse passado recente, coisas mais explícitas, né, de eficiência energética, quando aparece uma demanda, né? Então, a inserção estou terminando, de eficiência energética no planejamento é um desafio porque a gente também tem um esforço até de educar os planejadores, né, dar confiança, né, e para isso a gente precisa então de avançar em métricas, né, avançar em metodologias para fazer esse tipo de contabilidade, né, de tal maneira que isso dê tanta segurança, né, quanto você tem lá de calcular o potencial, né, de produção de eletricidade, de você instalar uma usina, né. Isso não é impossível, mas eu diria é um desafio,
né? Porque ainda a nossa maneira de olhar para o futuro da energia é olhando a expansão de oferta. E o último ponto, né, que é o mais desafiador de todo mundo, tem a ver conosco mesmo. Né? Eu acho que é a questão de comportamento. Né? Nada disso vai mudar, né, se também os nossos comportamentos não forem, né, sintonizados com o que a gente entende. Né? Porque até entender eficiência energética é uma coisa cultural. Né? Você conversa com um japonês, você conversa com um sueco, você conversa com um africano, são entendimentos diferentes. Né? E ajustar, né, ainda o nosso comportamento é um comportamento, olha, quanto mais energia é melhor. Né? Eu preciso. Né? Então, ajustar isso, né, ter uma noção de como o nosso comportamento também é, porque não adianta eu ter todas as tecnologias do mundo, não adianta eu ter cheio de LEDs aqui, né, se eu deixar ligado 24 horas por dia, né, ou se eu, né, então tem coisas que ainda, e isso até é uma certa fronteira, né, até no universo de pesquisa, né, entender como comportamentos e preferências, né, tem um impacto no consumo. Eu gosto de temperatura X, outro gosta de Y, como é que a gente muda, né? Como é que eu me visto,